Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo.
A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão videologados conosco. Eu, irmã Karina Leonardi, estamos iniciando mais uma programação da Juventude do Ministério Restauração, programa Deus na Frente. Este programa ele é um órgão de divulgação do Ministério Restauração. A nossa igreja, a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, fica situada aqui na Farrapos 312, no bairro Floresta, em Porto Alegre, bem próximo à rodoviária de Porto Alegre. Estou aqui nesta noite eu com a irmã Áquila e a irmã Aline Vieira. A paz do Senhor, glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que já estão conosco, videologados. Hoje, então, vamos falar de um tema
que é extraordinário, que é o maior ato de amor da história da humanidade. Iremos falar do sacrifício de Jesus. E por isso, nessa hora, nós contamos com a sua ajuda para divulgar essa programação. Nós vamos ouvir um louvor e, neste momento, durante a adoração, você compartilhe o link do programa para que mais pessoas possam ser alcançadas e ouvir falar do nome de Jesus. Contamos com a sua ajuda e também deixe o like aí no programa e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Irmã Karina, a irmã já divulgou a programação? Programação Deus na frente? Deus na frente. Máquila, você já divulgou? A gente tá... Eu já divulguei. É natural, irmãos, esse momento, porque a gente fica um pouquinho tenso, estamos, né, tenso, isso é normal, né? Qual programa, né? Deus na frente, glória a Deus, né? Exatamente. Máquila, a irmã já também divulgou essa programação? Estamos divulgando. Glória a Deus, eu E também agora, já coloquei. E agora, durante o louvor, nós vamos ter a oportunidade de divulgar mais ainda. Amém. Então, caminhe esse link para mais uma pessoa. Glória a Deus. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Elias, José e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá Jesus, teu povo te chama, teu povo te clama, para que venhas. Jesus, tua igreja te canta e as mãos levantam, porque te espera. Oh, vem em tua nuvem de glória.
nuvem de glória. Oh, vem, coroado em vitória. Oh, vem, em tua nuvem de glória. Oh, vem, coroado em vitória. Vem, Senhor Jesus, e abra os céus com poder. Oh, vem, desce pra reinar em majestade, autoridade. Oh, vem, a te verá, todo olho a te verá, e todo mundo dirá que tu és o Senhor sobre a terra. A te verá, todo olho a te verá, e todo mundo dirá que tu és o Senhor sobre a terra. A te verá, todo olho a te verá, e todo mundo dirá que tu és o Senhor sobre a terra. A te verá, todo olho a te verá, e todo mundo dirá que tu és o Senhor sobre a terra. A te verá, todo olho a te verá, e todo mundo dirá que tu és o Senhor sobre a terra. Cristo, te esperamos, volte logo, vem por favor, vem que te esperamos, volte logo, oh, vem já. Cristo, te esperamos, volte logo, vem por favor, vem que te esperamos, volte logo, oh, vem já. Cristo, te esperamos, volte logo, vem por favor, vem que te esperamos, volte logo, oh, vem já. A te verá, todo olho a te verá, e todo mundo dirá que tu és o Senhor sobre a terra. A te verá, todo olho a te verá, e todo mundo dirá que tu és o Senhor sobre a terra. A te verá, todo olho a te verá, e todo mundo dirá que tu és o Senhor sobre a terra. A te verá, tu és o Senhor, e toda língua
Que maravilha esse louvor falando que a ti verá, nós veremos a Jesus. Essa é a nossa esperança. É um dia nos encontrarmos com Jesus. Aleluia. Que coisa extraordinária esse Glória louvor. a Deus. Fala da cidade santa, da cidade linda que está preparado para todos nós. E porque a igreja, ela quer ver Jesus, ela tem a esperança de que ela vai ver Jesus, mas nós sabemos que nós precisamos lutar para que isso aconteça. Aleluia. E porque as promessas de Deus para as nossas vidas, aleluia, já estão escritas e determinadas. E Deus preparou para este mês de abril algo extraordinário. Nós estamos vivendo o abril de vitórias. Aleluia. É uma campanha para que venha se cumprir as promessas de Deus. Tanto para o Ministério Restauração, para o Brasil, enfim, para tantas as cidades do Brasil. Deus tem algo extraordinário para fazer este mês nas nossas vidas, na sua vida que está participando conosco. Agora, neste momento, nós vamos ouvir a mensagem do nosso pastor presidente falando de como vai ser esta campanha. E logo mais nós vamos estar, aqui divulgando, vamos estar falando como vai ser a campanha. Paz, oração e união. Estamos mais uma vez com você para falar sobre a campanha Abril de Vitória. Desta feita, para falar sobre a primeira semana, dia 1º de abril, começa a campanha. Quem vai começar? Quem terá o privilégio de começar essa campanha serão as sub-regiões em torno oeste, em torno leste e Vale dos Sinos e Caí. No segundo dia da campanha, na sexta-feira, todo o ministério vai estar jejuando e orando. Este é chamado de um jejum normal, ou seja, um jejum como você costuma fazer. De sexta para sábado, de 2 para 3, teremos a vigília da Convenção de Ministros. Como vai ser essa vigília? Cada evangelista e pastor vai receber um link para entrar na sala do aplicativo Zoom. Também todos os encarregados de área, mesmo que não sejam ministros, vão receber um link. E se você não é ministro, pode participar? Sim, você aí vai participar pelo YouTube. Também vamos publicar um link para você participar da vigília pelo YouTube. Mas somente aqueles que estiverem no Zoom vão estar orando no decorrer da madrugada, da meia-noite até às 6 da manhã. No sábado, o sábado será um grande jejum
com outro grupo de regiões. Teremos orando e jejuando no sábado as regiões Fronteira Oeste, Fronteira Sudoeste, Campanha, Costa Doce, Serra Gaúcha, Depressão Central, Litoral do Rio Grande do Sul e a sub-região Vale do Taquari. No domingo, teremos o primeiro jejum solene. Quem está convocado para este jejum solene? A cidade de Porto Alegre. Todas as sub-regiões, todas as áreas, congregações, subcongregações da cidade de Porto Alegre. Vamos todos juntos estar orando, clamando a Deus. Você pode estar orando na sua congregação, você pode estar orando no vale da oração, você pode estar orando em casa. O importante é que um jejum solene são 24 horas na presença de Deus. 24 horas em que você não vai comer, 24 horas em que você não vai trabalhar em qualquer serviço secular, 24 horas em que você vai estar totalmente envolvido com Deus, vai estar totalmente envolvido orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, cantando. Quem sabe até você vai ler um livro da Bíblia juntamente com a sua família. Comece o jejum solene com uma refeição solene e termina também com uma refeição solene e uma entrega de sua vida a Deus. Você é parte desta guerra, você é parte desta vitória. Vamos estar combatendo o espírito do anticristo que está assolando as nações, que está procurando destruir a família, os princípios morais e espirituais do cristianismo. Em segundo lugar, vamos estar orando por um avivamento poderoso de Deus na nossa igreja, a começar pela nossa vida, um avivamento que se traduza em preparação para o arrebatamento da igreja e em salvação de almas. E em terceiro lugar, vamos estar orando contra o espírito da morte, repreendendo esta ação maligna de morte que tem se abatido sobre a terra. Você e eu, juntos, nós vamos vencer esta guerra, esta batalha nossa. O Senhor tem preparado as nossas mãos e adestrado os nossos dedos para a batalha e para a guerra. Deus os abençoe. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Que extraordinário, né? A estratégia que Deus deu para a nossa liderança para este mês de abril, para estarmos aí, enfim, intercedendo por tantos propósitos. Algo que eu não consigo esquecer, eu lembro muito disso. No nosso retiro da juventude de 2019, se eu não me engano, irmã Acla, o pastor Jerry Tanner falando que nós estávamos à beira de um avivamento. Aleluia. E eu vejo Deus se movendo, porque há meses nós vemos falando isso na juventude, há meses nós vemos orando por isso, e agora Deus então tocou no coração da nossa liderança para entrarmos neste abril de vitória, e um dos propósitos é por avivamento. Não é mesmo, irmã Aquila? Quais são os propósitos que nós vamos estar intercedendo? Sim, meus irmãos, nós temos que orar com foco. E são 3 propósitos que estamos, então, nessa campanha. É contra o espírito do anticristo, como nosso pastor já explicou, contra o espírito da morte e por um grande avivamento, onde haja salvação de almas. Aleluia. E onde a igreja seja preparada para o arrebatamento. Glórias a Deus. Então, nós estamos hoje iniciando, na verdade, o nosso primeiro jejum solene, que é o jejum de 24 horas, que vai até amanhã. Então, você, se ainda não está participando, você pode participar do jejum solene, pode iniciar o seu jejum agora e ir até amanhã, mesmo período 24 horas após. E desse período nós também vamos ter, assim como o pastor falou que teve a vigília da Convenção de Ministros, nós vamos ter mais 3 vigílias. No dia 9 do 4 para 10, nós vamos ter a vigília da Superintendência da União Feminina. No dia 16 para 17, nós vamos ter a vigília da Superintendência da Juventude. E do dia 23 do 4 para o dia 24, nós vamos ter da Superintendência dos Cavaleiros. Então, vai ser um mês para nós aproveitarmos esta oportunidade. Deus, ele abre portas e nós precisamos entrar por elas. Para o bem da nossa alma, para buscarmos este avivamento, ele inicia por nós. Né? Inicia eu reconhecendo os meus problemas, as minhas falhas, e eu me humilhando
Aleluia. Lá em 2 Crônicas 7:14 fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu olharei do céu e sararei a terra. Então, essa é a promessa de Deus para nossas vidas. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas, nós precisamos nos humilhar, orar, buscar a face do nosso Deus, aleluia, né? E nos converter dos nossos maus caminhos. E Deus, com certeza, neste Abril de Vitória, vai sarar vidas, vai salvar, vai operar grandes milagres, até mesmo dentro do seu lar. Eu creio nisso, aleluia, porque nós estamos falando aqui nesta noite do maior ato de amor da humanidade, que foi Jesus. E Jesus, ele está vivo, nós não estamos falando Aleluia. de um ídolo que está numa imagem, nós não estamos falando de um ídolo que faz o que a gente manda, nós não estamos falando de um ídolo, aleluia, que é uma imagem de escultura que simplesmente chegamos a ele ordenando o que nós queremos. Não, nós estamos falando de Jesus, aquele que pagou um alto preço por nós para salvar as nossas vidas, a minha vida, a vida da irmã Aline, a vida da irmã Áquila. Nós três podemos falar de Jesus porque nós somos testemunhas que ele está vivo, do amor dele, aleluia, e do que ele fez nas nossas vidas, Glória de quem a nós Deus. éramos e de quem nós somos hoje. Irmã Karina, Aleluia. E ontem nós tivemos uma vigília, né? Já iniciamos ontem a vigília com os Aleluia. ministros. Eu participei, assim, durante um período e que coisa maravilhosa, né? Ver homens, né? Servos do Senhor, guerreiros do Senhor ali orando, né? E foi Aleluia. maravilhoso. O nosso pastor presidente estava, né, ao vivo, né? Os demais pastores, a grande maioria estava por videoconferência e era algo maravilhoso, irmãs, maravilhoso da parte de Deus. Com certeza Deus tem preparado grandes coisas para nós neste mês e após este mês também. Deus tem Aleluia. preparado, como a irmã Karina tem dito aqui, um grande avivamento para a sua igreja. E o que é o solene, né, irmãs? Muito importante a gente ressaltar esse ponto, que o solene, ele é um jejum de 24 horas, né, um dia, né, 24 horas, um dia separado para Deus, completamente separado para Deus. Então, é um momento extremamente importante, né, tanto desde a entrada até a saída, é um momento extremamente importante. E como em qualquer jejum, o certo seria nós estarmos separados para Deus, mas a gente sabe que no decorrer do dia, da semana, se a gente for esperar um dia específico só para estar separado para Deus, a gente não vai conseguir muitas vezes jejuar, né? Porque a gente estuda, né? Nós que somos jovens estamos envolvidos com muitas coisas, né? Desde de trabalhos eclesiásticos, quanto a vida secular, os estudos, o trabalho. Então, eu digo, né, para algumas pessoas, eu vou jejuar no sábado. Bom, se a minha carne, a minha natureza, se esse corpo físico ele comer só o sábado, é certo que ele vai desfalecer. As irmãs concordam comigo? Exatamente. Ele vai desfalecer, eu vou ficar anêmica, eu vou ficar doente. Então, a gente acaba, né, fazendo um jejum, muitas vezes, junto com o trabalho, junto com os estudos, né? Crendo na compreensão da parte de Deus, entendendo o que a gente está fazendo ali, o que a gente pode, o que a gente consegue. Mas esse jejum, irmã Karina, ele é um jejum específico. Aleluia. Esse jejum é pra gente esquecer a faculdade. Dizer, ei, faculdade, tu vai ficar hoje de lado. Aleluia. Ei, trabalho, tu vai ficar agora de lado. Aleluia. Ei, louça, tu vai ficar de lado. Glória a Deus. E preparativos da comida, vai ficar pra hora só da entrega. Pra hora ou antes, né? Como da primeira vez que nós fizemos, acredito que foi a primeira vez, até a irmã Gladys gravou, ela e a irmã Lucimar, falando, né? De preparar algo antes e depois na hora só aquecer, né? Prepara a lasanha aí, deixa lá dentro da geladeira, se assim for, né? A lasanha ainda é bem forte, né, irmãs? Mas quem sabe, né? Eu lembro que a irmã Lucimar acho que deu o exemplo da lentilha, né? Algo mais leve, enfim, prepare alguma coisa e na hora só aquece e coloque à mesa, então, para se alimentar com seus familiares, enfim, ou sozinha, que seja, mas é importante que tu diga, ei, livro, ei, aleluia, ei, louça,
Ei, trabalho, agora tu vai ficar de lado. Essas 24 horas, aleluia. Ei, celular, muito importante. Ei, status, glória a Deus. Ei, tudo isso. Ei, notícias da pandemia, do mundo inteiro. Agora eu vou ficar somente com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu já fiz isso, irmãs. Já mandei, eu tenho um grupo, né, de trabalho e já avisei as irmãs que trabalham comigo e disse, ó, nas próximas 24 horas eu não estarei respondendo. Então, avise aí, né? Se é importante, se tu tem um grupo importante para comunicar, já avise, já se organize e já fique separado e reservado para Deus. Exclusivamente para Deus. Muito bem, irmã Aline. E como a irmã comentou, além de dizer não para o mundo, nós temos que dizer sim para Deus. Né? Glória a Deus. Aproveita esse tempo para, como que o pastor fazer? falou, lê a Bíblia, louva, adora, ora, te humilha, conversa com a tua família a respeito das coisas de Deus. Nós temos aqui um tesouro, meus irmãos, um tesouro que podemos Aleluia. desfrutar e nos banquetear neste tesouro aqui, juntamente com a nossa família. Vamos aproveitar esse momento não só para nos esvaziar das coisas do mundo, mas também para nos enchermos de Deus, porque nós precisamos nos fortalecer, nós estamos entrando nessa guerra. É um abril de vitória, mas é um abril de guerra também, né? Exatamente, Aleluia. glória a Deus. Até o pastor disse, né? Una-se a uma família, né? Tem pessoas que não têm uma família cristã, né? Então, de repente, né, se una, né, com todos os cuidados possíveis, obviamente, devido à situação que nós nos encontramos, mas se una alguém, a uma irmã, alguma família que seja cristã, então, e se una lá. Ó, irmã, eu vou pra tua casa, vou ficar aí orando e jejuando contigo, adorando contigo, meditando contigo, e vai ser uma bênção, uma glória de Deus. Aleluia, eu tenho certeza. Eu lembro no último jejum solene que estivemos, eu recebi algumas visitas lá em casa para, então, buscarmos a presença de Deus. Glória e é a Deus. maravilhoso porque É uma muito vai bom. incentivando a outra. Vamos orar, vamos ler, vamos isso, vamos... Exatamente. E todo mundo entra no mesmo ritmo. Então, vamos saudar rapidinho os irmãos e Glória a vamos Deus. entrar, então, no assunto, que o tempo está passando depressa ali. E daqui a pouco, e esse tema é bem... Tem muita coisa. Tem É bastante maravilhoso. coisa para falar. Então, estamos aqui conosco, participando do chat, o irmão Paulo Có, a irmã Aline Vieira, Glória a irmã Deus. Calita Costa, Marli Santos, Adriana da Costa, irmão Danilo Lopes, Marcos Borges, Eliezer Thomas, Giovana Ágata, Rodrigo Taques. A irmã Giovana tá dizendo aqui, ó, área Leopoldina na escuta. Ana Paula Tormes, Jonathan Oliveira, Antony Machaca, Júlia Barcelos, também da área Leopoldina. Glória a Glória Deus. a Jesus. Leci Cardoso está pedindo, deixa eu verificar ali, é de Santa Cruz. Irmã Leci Cardoso, irmã Stephanie Heloísa e irmã Ana Clara, estão todas juntos, glórias a Deus, minhas irmãs. Irmã Kathleen Carvalho, Tú nos convocaste, tú nos permitiste, danos de beber a nuestra sed de sed. Sopra con el viento, tu avivamiento, ungido deste lugar. Sopra com el viento. tivemos uma pequena falha aqui no sistema, mas enfim, provavelmente nós acabamos saudando todos os irmãos que estavam aí no chat. Se você não ouviu o seu nome, não foi saudado, sinta-se saudado, porque não, infelizmente, acabou falhando, mas graças a Deus estamos retomando o programa e não vamos mais perder tempo, vamos falar do maior ato de amor da história da humanidade. Aleluia! E a Bíblia inteira, do início ao fim, fala, tudo remete a isso, tudo que Deus fez desde a fundação do mundo é por amor das nossas vidas. Glória. É por amor da Aleluia. sua vida que está assistindo este programa. Este ato de amor foi por amor de toda a humanidade. Nós vamos ler uma passagem que se encontra em Êxodo 12, desde o primeiro capítulo
a irmã Áquila vai ler até onde Deus lhe dirigir ali. Amém. Meus irmãos, hoje é dia 3 de abril e ontem foi feriado de Sexta-feira Santa, né? E amanhã nós comemoraremos a Páscoa. Mas muitos não entendem, não sabem exatamente o que estão comemorando ou se estão comemorando alguma coisa. Então nós vamos estudar essa passagem. Peço que os irmãos, aqueles que puderem abrir as suas Bíblias, por favor, para acompanharem, porque tem alguns detalhes muito interessantes nessa passagem. E nós queremos fazer alguns comentários depois. Vamos ler então Êxodo, capítulo 12, a partir do 1º versículo. Nos diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o 1º mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargosas a comerão. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao 1º dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o 1º dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Vamos ao versículo 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de esopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E, uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, Aleluia. que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Meus amados, nós cremos que os irmãos conhecem a palavra, mas gostaríamos de brevemente contextualizar esta passagem. O povo de Israel estava cativo no Egito por 430 anos. E após clamar a Deus e suplicar o socorro, Deus então passa a usar Moisés e Arão para falarem com
com o faraó e assim libertar o povo daquela escravidão. E, meus irmãos, o coração de faraó se endureceu. E assim Deus fez muitas maravilhas, usando as 10 pragas para manifestar o seu poder. Deus permitiu aquilo, que faraó endurecesse seu coração. E naquela última praga, que era a praga em que todos os primogênitos do Egito seriam mortos, havia uma diferença entre o povo de Israel e o povo do Egito. Ao povo de Israel, Deus deu todas aquelas orientações. E todas aquelas orientações tinham e têm um significado. No início, nós percebemos como Deus valoriza a família, né? Que a família deveria estar unida. A família deveria estar... O pai, o provedor, deveria cuidar para que se providenciasse aquele cordeiro, para que aquele cordeiro fosse preparado, aquele alimento, aquela refeição solene. E todos naquela casa deveriam se alimentar daquele cordeiro, daquela refeição, daqueles pães asmos, daquelas ervas amargosas. E, meus irmãos, nós sabemos quem é o cordeiro. Irmã Áquila, e o interessante é que esse cordeiro, ele tinha algumas características específicas, né? Sim. Ali diz que ele não deveria ter mancha, ele não Nem deveria... defeito. Ele Não poderia ser quebrados os seus ossos. Olha só. Né? Tudo apontando pra É um cordeiro especial, né? Glória a Deus. Só para ressaltar esse ponto, Amém, né? Que amém, Deus é um por Deus favor, detalhista, me né? interrompam. Um Deus detalhista, né? Um Deus perfeito. Ó, sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então não era qualquer cordeiro. Não, Era um cordeiro cordeirinho específico, Sem especial. mácula. Mas percebam, meus irmãos, que era necessário aquele sacrifício. Né? A Aleluia. gente não podia ficar com pena daquele cordeiro. Aquele cordeiro precisava ser sacrificado. E aquele sangue deveria então ser aspergido nos umbrais das portas para que a morte não entrasse naquela casa, naquela família. Nós vemos, meus irmãos, então o cordeiro é Jesus. Né? Glória a Deus. Claro, é Jesus. Depois falaremos muitas outras passagens, né? Mas temos algumas, Aleluia. podemos ler, inclusive. Temos ali 1 Coríntios 5, do 6 ao 8. Vamos ler, que fala exatamente isso. 1 Coríntios 5, do 6 ao 8, nos diz: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ou leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade, da verdade. Então, essa passagem nos mostra que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E nos traz mais informações ainda, essa passagem, nos fala a respeito daquela refeição que deveria ser sem fermento. O fermento aqui representando o pecado oculto, representando a hipocrisia, representando tudo que não agrada a Deus. E os pães asmos são os pães da sinceridade, da verdade, com os quais devemos nos alimentar. Né? E é tão séria essa passagem que nos diz, inclusive, que eles deveriam ficar 1 semana sem comer, deveriam tirar o fermento das suas casas e ficar 1 semana sem comer pão levedado. Nos falando aqui, então, da santificação, né? Como já havíamos comentado, negar as coisas de Deus, mas também negar as coisas do mundo, mas buscar as coisas de Deus. São duas coisas importantes que devemos fazer. E por que também as ervas amargosas? Porque no mundo, meus irmãos, não há nada que podemos aproveitar. Por isso eles deviam fazer aquela refeição com o cajado na mão, prestes a sair, porque para sair daquele jugo pesado de escravidão, o povo tem que ter pressa. Nós não podemos, você, quem sabe, está vivendo hoje uma vida oprimida no mundo. E o convite de Deus para você nesta noite é esse justamente. Ele quer te arrancar dessa vida de escravidão. Assim como ele fez com o povo do Egito. Aleluia. Com o povo que estava no Egito. 430 anos de escravidão, meus irmãos. É muito tempo. A escravidão é algo muito opressora e o pecado age assim, minhas irmãs. Exatamente. Ele age para oprimir, ele age para realmente deixar a pessoa sem uma reação. A pessoa fica completamente aprisionada naquilo e ela não consegue sair daquilo.
E quem está fica de uma maneira tão cego que não consegue enxergar que está aprisionado no pecado. Exatamente. Está aprisionado numa Fica vida cego, né? longe da presença de Deus. E muitas pessoas não têm nem sequer, não sabem nem o que é a presença de Deus. Já sentiram várias coisas aí no mundo. Eu vim de uma família que eu frequentei várias religiões. Ia na Umbanda, ia na Espírita, fui na Católica. Eu já tinha experimentado várias coisas. Mas a presença de Deus, nada se compara com a presença de Deus. Nada se compara. Aleluia. Essa preciosa e valiosa presença de Deus. Como a irmã Taíne estava falando no culto, é a fortaleza. O nosso Deus Glória, é fortaleza. glória a Deus, Aleluia. glória a Deus. Nós estamos falando de um Deus vivo. Ele está vivo. Aleluia. Glória a Deus. E veja, irmã Áquila, que o sangue, a proteção era o sangue. A Era o proteção daquelas famílias era estar nos umbrais das portas das casas, o sangue. Aleluia. O sinal para o povo de Deus, o povo de Israel ser livre da morte. Porque Deus poderia simplesmente, Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele sabe quem é dele e quem não é. Ele poderia simplesmente passar a limpa ali e ir todos. Mas o sinal, por quê? Porque estava remetendo ao momento que Jesus ia verter o seu sangue. Aleluia. Glória a Jesus. Eu não sei se a irmã quer falar algo mais sobre esta parte da palavra. Não, era isso. Mas isso me vem muito claro a questão da importância do sangue. Nós sabemos que Jesus, então, quando ele veio, ele entregou-se naquela cruz como um cordeiro, calado, sofreu dores, sacrifício, mas, aleluia, mas ele sofrsofreu por nada, com nenhum motivo, não. Aí João fala aqui em João 3,16 o propósito. Aleluia. Aleluia. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como que salvou o povo no Egito, Aleluia. de passar pela mão da morte, de morrer, foi o sangue, aleluia. Jesus, agora a nossa Páscoa, aleluia, ele se entregou como cordeiro ao matador. Ele passou por coisas que nós não vamos ter tempo aqui. Gostaríamos de mensurar tudo que Jesus passou. Aleluia. Mas ele passou por nós. Mas tem algum sinal que eu preciso fazer? No tempo antigo tinha que pôr na porta. E agora, o que eu devo fazer? O que a Bíblia nos diz? É para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. A justiça, o juízo ia vir para o Egito, não para os filhos de Deus. E é isso que Deus está oferecendo ao mundo. Não o juízo, mas a salvação por meio do seu Filho. Há um sangue que foi derramado, mas tu precisa crer nele, tu precisa aceitar ele, aleluia, colocar ele no umbral do teu coração, não é mais da porta, mas vai ser no umbral da tua vida, do teu coração, aleluia, e então tu vai provar da maravilha que é, aleluia, viver uma vida com Deus, uma vida de intimidade, uma vida de libertação, porque o primeiro passo daquele povo foi qual, irmã Áquila? Eles saíram dali, eles saíram do jugo de Faraó, que nós podemos dizer o jugo do diabo, estavam escravizados, eles saíram dali, eles foram para onde? Para o deserto, mas eles foram fazer o quê? Adorar a Deus, buscar a Deus, viver de milagre, viver experiências com Deus. Aleluia. E é isso que o sangue de Jesus nos permite. Glória a Deus, glória a Jesus. O sangue de Jesus, ele nos permite isso. Lá em Colossenses diz que Deus, somente Deus pode fazer isso, mas Deus, ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Isso não há quem possa fazer. Aleluia.
Muitas religiões pregam tantas coisas, aleluia, mas só há uma que prega transformação de vida. Glória Salvação, novo nascimento. Só uma que diz para você que você deve negar-se a si mesmo. Só uma que diz que para servir Jesus você precisa todos os dias negar as suas vontades. Porque as suas vontades vão lhe levar para um caminho de morte. Aleluia. Não para um caminho de vida. Jesus tem um caminho de vida para lhe entregar. Aleluia. Mas é preciso crer nele. É preciso crer. É preciso crer. E é tão extraordinário que, desde o Antigo Testamento, a Bíblia vinha falando e avisando aquele povo e preparando aquele povo. Porque esse povo que saiu do Egito, ele tinha que ter experiências, ele tinha que... Deus foi dando sinais para ele que a vinda... que a proteção ia ser o sangue do Cordeiro, aleluia. Mas Deus veio falando e falando, e uma das mensagens foi quando João estava ali, então, falando do reino dos céus que estava por vir. João falava, e quando João viu Jesus, ali em João 1, 29, João viu Jesus e ele disse assim... Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Em João 1, 29... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Aleluia! Ali estava um profeta do Senhor. Aleluia! A voz que clamava no deserto. Falando para toda aquela humanidade. Está aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que nós vemos hoje na nossa sociedade? Nós vemos hoje uma cultura, aleluia, uma cultura de comércio com esta data. Que não é isso. Deus, ele é tão extraordinário que ele disse para o povo, olha, vocês vão fazer isso e vocês vão comemorar sempre. Todo ano vocês vão comemorar a Páscoa, porque a Páscoa vai ser a libertação de vocês. Na verdade, irmã Karina, a gente vê assim, mais uma vez, né? A gente vê ali em Êxodo, dentre tudo que a gente já viu e percebe, assim, mais um ato de amor da parte de Deus para com o seu povo, né? Ali no Antigo Testamento falando sobre o povo de Israel, um povo muito amado, né? O povo escolhido, o povo amado da parte de Deus. E ali foi uma manifestação de amor, aleluia, né? O nosso tema hoje, né? O maior ato de amor da história. E ali foi uma manifestação de amor, irmã. Né? Deus ali em Êxodo 13, ele disse, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Olha só, o Senhor estava vendo. E olha todo o esforço que Deus... Claro, Deus na verdade, ele não precisa despender esforço, mas tudo que ele teve que realizar... Claro que foi uma permissão dele, né, o endurecimento do coração de Faraó, mas todas as maravilhas que Deus realizou, né, e nós percebemos aqui que aquilo ali foi um ato de amor. Foram manifestações de amor, né? Todas aquelas pragas, tudo aquilo que Deus permitiu para mostrar, olha, como eu te amo. Aleluia, como eu te amo. Aleluia. E agora nós, né, passando muitas páginas, né, e vindo para o Novo Testamento, nós não vemos algo diferente. Né? Aleluia. Nós não conseguimos ver algo diferente, aleluia. Deus, mais uma vez, agora ele abre mão de uma coisa que é muito preciosa, né? Eu ainda não sou mãe, a irmã Áquila também não é mãe, mas a irmã Karina é mãe, né, irmã Karina? Então, a irmã Karina de nós três aqui consegue expressar muito melhor o que é o amor de uma mãe, né? E Deus, ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso, aleluia. Aquilo que uma mãe tem, né? De mais precioso nessa terra, nós podemos dizer assim, né? Humanamente falando, o que ela tem de mais precioso é a Luizinha, não é, irmã Karina? É verdade. Antes de nós iniciarmos o programa, nós estávamos comentando ali na sala da juventude, né? Você daria a vida por alguém? E aí eu disse, eu daria a vida pela minha filha, a única pessoa que eu daria a vida pela minha filha. E a irmã Áquila falou, né? Pelos meus pais, pelos meus irmãos. E você aí, né? E, enfim, você que está aí nos assistindo, você daria a sua vida para alguém? Coloque aí no chat. Você daria a sua vida para alguém? Mas olha como o nosso amor é um amor egoísta.
porque eu daria a vida pela minha filha, que é minha, né? E que me proporciona momentos de alegria, de felicidade, como o nosso pastor já mesmo disse, a gente se auto-alegra, se promovendo no filho, porque tu vê nele aquilo que tu faz, a tua criação. Então tu vê ele e diz, ai, olha como essa menina é maravilhosa, porque a criação é eu que estou... Então tu vê isso. Só que olha como Deus é, meus irmãos. Deus, lá em Romanos 5:8, a Bíblia nos diz assim, ó, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não éramos filhos que dávamos alegria a Deus. Olha como Deus é. Eu daria a vida para minha filha, mas ela me dá alegria. Ela me dá... Algo em troca, né? Ela nasceu de mim, ela me dá alegria. Eu ver ela bem me alegra. Agora Deus não. Ele deu o seu filho por nós ainda pecadores. Nós ainda numa vida de miséria. Nós numa vida completamente fora da direção de Deus. Eu e a irmã Aline viemos do mundo, nós provamos de várias coisas aí no mundo, de várias coisas erradas. Aleluia. A irmã Áquila, glória a Deus, Deus Cresceu, guardou né? ela mais, cresceu na igreja, passou por alguns momentos difíceis ali, né? Por causa da questão da família não servir a Deus, enfim. Mas Deus, ela não provou, não se jogou no mundo. Aleluia. Mas Deus, ele olhou para nós quando nós ainda éramos pecadores. Deus olhou para você. Aleluia. Quando ainda era pecador. Quando E não estava entregou dando o nada, filho. absolutamente nada em troca. Na Ninguém. verdade, muito desgosto, infelizmente, né? Com a vida de pecado e peso que estávamos Nós vivendo, chegamos, né? Mortos, tem né? pessoas que chegam a um ponto de escravidão, que graças a Deus não foi o meu caso, nem da irmã Aline, mas pessoas que estão no mundo das drogas, do crime, da prostituição, que estão aí atiradas, por exemplo, moradores de rua, que nem a família mais dá nada por ele. Meu Deus. Nem a família, Mas até Deus tá ali. até a família já abandonou, até a família já não acredita mais, não quer mais, já aceitou, já rejeitou. Mas Deus não. Deus, ele entregou o seu filho por aquele também. Por isso que nós cremos neste Deus que está vivo. Aleluia, eu enfatizo isso, que é um Deus vivo. Aleluia. Aleluia. A passagem lá em Êxodo 20, 3 diz assim, ó, não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou em águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade, até 1000 gerações, aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Aleluia. O que nós vemos da Páscoa? Nós vemos tantas coisas que não é o sentido da Páscoa. Amanhã vão ter famílias que vão esconder ovos de chocolate, que as crianças vão acordar, vão ir buscar o coelhinho. E aí eu lhe pergunto, o que o coelho tem a ver com Páscoa? O que o coelho tem a ver com ovo? Porque coelho nem bota ovo, né? E o que o chocolate tem a ver com tudo isso? Com a libertação, com a salvação. E o que... Porque não foi nada lindo. Fazem de um momento lindo. Lindo é o resultado do que o sangue do Cordeiro fez. Aleluia. Mas o que estava proposto era a morte. E Deus propôs para o seu povo comemorar a libertação. Amanhã, nós, crentes que cremos que Jesus ressuscitou, nós temos que comemorar a nossa libertação. Aleluia. E a Ali- ressurreição. A vai ressurreição chegar. de Jesus. E a ressurreição. Porque foi pela ressurreição de Jesus que Glória. ocorreu a libertação das nossas vidas. Glórias Então nós a temos Deus. que amanhã comemorar o ato que ele fez. Porque na sexta-feira santa, que ela não foi criada, aleluia, para nós comermos peixe. Né? A sexta-feira santa foi o dia que Jesus morreu por nós.
É para nós lembrarmos do sacrifício que ele fez, das dores que eu não poderia passar, que a irmã Áquila não poderia passar, que a irmã Aline não poderia passar. Aleluia! Mas ele passou por nós. E a palavra lá em Isaías diz que naquela cruz, sobre as suas pisaduras, as nossas feridas foram saradas. Por isso que nós cremos em milagre, porque sobre ele todas as nossas feridas foram saradas. Aleluia! O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, nós estamos aqui para um programa de gratidão a Deus. Por tudo que ele fez por memorial, nós. né? Por tudo que eles têm feito. Então, amanhã, nós devemos de comer chocolate. Comer chocolate não é pecado. Se você quiser comer chocolate amanhã, depois de amanhã, na segunda-feira, claro, coma com moderação, né? Porque engorda, tem açúcar, faz mal. Mas não é pecado. Aleluia. Agora, Deus está falando, você tirar o lugar dele, aleluia, e dar para outro, isso é pecado. Um dos mandamentos é que nós não devemos adorar outros deuses. Aleluia. Só há um Senhor que é criador dos céus e da terra. Nós não deveremos adorar imagem de escultura. Nós não devemos adorar costumes que há no mundo. Nós não deveremos amanhã estar adorando. Nós temos que adorar o nosso Senhor, aquele que pagou alto preço por nós. Aleluia. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Deus é poderoso. Aleluia. Bendito o nome de Jesus. Deus Glória a Deus. é maravilhoso. Aleluia. Estamos tendo uma estabilidade, mas eu creio que já retornou, né, irmã Valquíria? Está no ar? Amém. Correto. Irmãs, nós temos aqui a Solecir, da área Leopoldina. Ela disse assim, acredito que em resposta à nossa pergunta, né? Quem daria, né? A vida. A vida, a sua vida, né? E ela disse assim, muitos falam que dariam, mas não é verdade. Irmã Solecir, realmente é o amor de Deus, né? É algo tão grande, né? Que ele não hesitou em nem mesmo dar o seu único filho pela humanidade. Realmente é um ato muito forte, né? É um ato muito forte dar a sua vida, né? Em favor de alguém. Não é algo fácil. É algo que Deus mesmo, somente Deus mesmo, para ter uma atitude tão tremenda, assim. E é por amor a mim, por amor a ti, por amor a nós. Nós temos a irmã Marilda ali também, que eu acredito que foi em resposta. A irmã Marilda Vargas, se foi, pode confirmar, irmã Marilda. Colocou assim, sim, a meus queridos filhos, temos um elo. Aleluia. Glória a Deus. Então, a irmã Marilda daria o seu, né, a sua vida em favor do seu filho, como a irmã Karina, né, irmã Karina? A irmã Karina daria, então, a sua vida em favor da sua filha. Somente em favor da minha filha. É. Mas imagina se eu ia dar a minha vida por um filho desobediente, que não é nem meu, né? Então, a proposta de Deus é algo extraordinário para as nossas vidas e que ela vem desde a fundação. Glória a Jesus. Aleluia, do mundo. E, meus amados, já que estamos falando, então, do maior ato de amor da humanidade, né? Vamos ler mais um versículo que nos encoraja, né? Nos diz ali em João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus aqui nos considerando, meus irmãos, amigos dele. E não podemos nos esquecer que o amor de Deus, ele é incondicional. Ele não tem condição. Quem sabe você se considera um pecador num nível que acha que Deus não vai conseguir te amar ou te perdoar. Isso com certeza é uma mentira do diabo. O amor de Deus é para todos. O amor de Deus é universal e incondicional, não tem condição. Ah, se eu fosse bom, ele me amaria. Como eu não sou tão bom, acho que ele não me ama. Ou não pode me perdoar, ou não quer me perdoar. Não, meus amados, não. Esse amor é para todos. Essa salvação é para todo aquele que nele crê. Tanto é que a mesma palavra nos diz lá em João 1:12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. A saber, aos que creem no seu nome. É poder que Deus quer nos dar. Amém. Para sermos filhos dele. Mas é para todo aquele que nele crê. A condição é simples, é crer, meus irmãos, é ter fé, é crer.
Então nós queremos te encorajar a crer, a se entregar para Jesus, abrir teu coração. Quem sabe tu ainda não fez isso, mas hoje é a oportunidade. Hoje você tem essa oportunidade, essa porta aberta para você abrir o coração, para você sentir esse amor que nós estamos falando. Porque o amor a gente pode até tentar descrever, mas a gente não consegue. Você precisa viver, você precisa provar, experimentar isso. Aleluia. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Ali no culto, né, irmãs, nós estávamos louvando a Deus e a irmã Miriam Vedana falou algo extraordinário, né? Ela estava falando e ela disse assim, que para aqueles que acompanhavam Jesus na sexta-feira, aleluia, veio a crucificação, Jesus morreu e o sábado, no domingo, a promessa era que no domingo ele ia ressuscitar. Mas entre a sexta e o domingo tinha o sábado. E o sábado era o momento de crer, aleluia, era o momento de esperar naquilo que Deus havia falado. Porque eu acho uma das coisas extraordinárias que eu vejo em Jesus, que mesmo ele sendo Deus, ele se humilhou e foi obediente até a morte. E tão extraordinário que tudo que ele fazia, ele dizia assim, não, isso precisa acontecer para que se cumpra a palavra de Deus. Ele era o Glória a verbo, Deus. aleluia, tudo se fez, tudo foi criado por ele, mas mesmo assim, ele tinha um compromisso de velar pela palavra, para que tudo, até mesmo na hora ali do vinagre, precisavam dar o vinagre a ele, para que se cumprisse tudo, exatamente tudo como os profetas haviam falado, para se cumprir toda a palavra de Deus. Que coisa extraordinária. E que momento, né, irmã Karina? Que momento esse momento do sábado, que momento tenso, né? Momento, como foi dito ali no culto, né? Momento em que os inimigos da época, então, estavam com certeza, né, caçoando, né, rindo deles e dizendo, morreu, tá morto. Tá selado, tá fechado, tá no sepulcro. E é interessante que o pastor Humberto, eu acredito que foi no Restaura News de quinta-feira, ele falou que o cuidado era muito grande para que ele não saísse dali. Né? Que foram colocados guardas ali e com certeza era um cuidado extremo para que ele não saísse dali. Porque se ele saísse dali, ia se cumprir, então... todo, né, já tinha ali na cruz do Calvário, mas ainda tinha mais uma parte. Além de passar pelo percurso da morte, além dele tomar o vinagre, como está escrito ali em João 19, 29, e estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse... está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Então, assim, ó, depois ainda da morte, depois da crucificação, depois de beber o vinagre e dizer ao Pai, está consumado, ainda tinha o domingo. Ainda tinha o domingo. Aleluia. Ainda tinha que se cumprir aquilo que ele disse que aconteceria. Que ao terceiro dia... ele ressuscitaria. Irmã Aline, aqui tu falou, né, que estava bem armado. Lá em Mateus 27, 66 diz, e indo eles segurar o sepulcro com a guarda. Meu Deus! Selando a pedra. Imagina, tinha os guardas, tinha a pedra selando. E aí no 28 diz, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver Aleluia. o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não tenhais medo, pois Aleluia. eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Glória a Deus. Ele não está aqui porque já ressuscitou.
como tinha Aleluia. dito, vinde e vede o lugar de onde o Senhor jazia. E depois imediatamente e dizei a seus Aleluia. discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, e eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos, e indo elas, e que Jesus lhe saía ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Glória Aleluia! a Deus. Ele ressuscitou, não foi pedra, não foi guarda, não foi nada. Extraordinário lá em Apocalipse. Vou ler essa passagem aí, em seguida já vamos estar orando. Em Apocalipse 1:18 diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que Aleluia. vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Jesus tem, neste momento, aleluia, ele foi até o inferno e ele pegou as chaves da morte e do inferno. Aleluia. E por isso, nós estamos aqui nesta noite para glorificar o sacrifício que ele fez por nós naquela cruz e dizer que no domingo ele ressuscitou. Amanhã você vai lembrar que ele ressuscitou para libertar a sua vida, para libertar a minha vida, para podermos estar hoje aqui adorando Glória a ao Deus. nosso Deus. Que Glória coisa a Deus, glória a mais Jesus. maravilhosa é servir a um Deus Aleluia. vivo. Ele está vivo. E podemos ver que ele está vivo pelos milagres. Aleluia. E irmãos, assim como lá no Egito o espírito da morte passou e pegou todos aqueles que não estavam, Com a marca. aleluia, com o sinal, assim Deus tem nos guardado da morte. Assim Deus tem guardado muito dos seus filhos, porque aqueles que servem a Deus, eles têm que partir com o tempo de Deus. Deus vai levar pessoas no meio da pandemia? Vai. Por quê? É a vontade dele. Mas nós vamos ter que guerrear para aqueles que não é a vontade do Senhor levar. Nós vimos, através da vida do pastor Humberto, através da vida da irmã Gladys, Deus mostrando, Deus avisando a irmãos, dando sonhos, que o espírito da morte estava vindo sobre essas vidas. Aleluia. Para a igreja se levantar, para a igreja orar. E a nossa oração, ela tem poder. Por quê? Porque Jesus, o Cordeiro, Aleluia. ele morreu por nós, ele deu o seu sangue, foi vertido naquela cruz. Então nele há poder para vencermos, aleluia, vencermos a morte. Em Jesus nós vencemos a morte. E aquele que morrer, nós vamos ter a vida eterna. Nada está perdido. Aqueles que irem antes se encontrar com o Pai herdarão a vida eterna. Mas nós precisamos crer. Aleluia. Não sei se as Glória irmãs a têm Deus. algo mais a falar. Senão vamos orar pelos 3 propósitos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a então. Jesus. Não vamos ter tempo. Então pra- essa é a nossa Páscoa, né, irmã Karina? Não é Esta o coelhinho. a nossa Páscoa. Não é o coelhinho. Não é. chocolate. Não é chocolate, né? Não é nada disso. Mas é a libertação. Aleluia. Que foi para isso que ele veio desde o princípio, né? Isso são enganos, porque a Bíblia diz que o Deus deste século, ele cegou o entendimento do incrédulo. Até falava com a Áquila antes do programa, ele tão cegou que o mundo, as pessoas, elas distorcem aquilo que é santo, aquilo que Deus proporcionou através do seu sacrifício. No nascimento de Jesus, que é o Natal, onde deveríamos comemorar o Natal, banquetes, presentes, Tudo ao amigo contrário, secreto, é o Papai Noel, que é um santo lá. Então, são várias coisas, vários enganos.
E as pessoas ficam presas nisso. Eu lembro que antes de servir a Jesus, Natal para mim era uma época depressiva. Por quê? Porque quando você tem uma família ali, digamos que perante a sociedade está toda estruturada, você comemora o Natal. Mas eu teve momentos que eu não tinha essa minha família, meus pais separados, e entre outras coisas depois também, depois de adulta que eu passei, eu olhava para o Natal e me dava até uma depressão de viver o Natal. Porque eu pensava, nos outros lares estão fazendo um banquete, estão com a família. Mas veja, meus irmãos, o Natal nada mais é que o nascimento de Jesus. E ele não só nasceu e veio para este mundo com um propósito de salvar a minha vida e salvar a tua vida, que era um momento de nós se regozijar de alegria, porque ele nasceu. Muitas pessoas estão tristes no dia do Natal. E assim vão se invertendo os valores. Vai se invertendo o valor do Natal, vai se invertendo o valor da Páscoa, da Sexta-feira Santa. Aleluia. Mas nós, o povo de Deus, estamos aqui, aleluia, para lembrarmos do sacrifício de Jesus. E para falar para todos aqueles que não creem deste amor. Deus nos chamou para que nós, a Bíblia diz, né, que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu para que nós vamos e demos frutos. Então, hoje, nada mais nós estamos anunciando o amor de Deus. Mas Deus conta com você também para anunciar esse amor. Sim. Para viver esse amor. Aleluia. Então, nós vamos estar orando agora pelos propósitos da nossa campanha de abril de vitórias. A irmã Áquila estava com os propósitos ali. Uhum. Eu vou estar orando pela ação do anticristo. Eu vou estar orando também pelos pedidos de oração, as pessoas que estão com Covid. Aleluia. A irmã Áquila ora por avivamento. Uhum. E a irmã Aline, então, ora pelo terceiro propósito. Contra a morte, espírito da morte. Que é, então, a irmã ora sobre o espírito da morte, Covid, tudo isso. E eu vou orar pela ação do anticristo. E a irmã ora, enfim, pelo propósito de avivamento. E você que está acompanhando conosco, ore junto. Nós temos poucos minutos agora para finalizar o programa, 7 minutos. Mas vamos orar. Vamos crer. Aleluia. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, não serve a Deus, esse é o momento de você olhar para a sua vida, analisar, fazer um contexto da sua vida. Quem sabe você nunca teve a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, de conhecer o Evangelho. Quem sabe você tem até algum preconceito quanto a isso. Aleluia. Mas esse é o momento de você olhar para o céu e perguntar: Senhor, todo esse sacrifício foi feito por mim. Aleluia. Me demonstra o teu amor. Fala comigo. Deus, Ele é rico em nos abençoar. E Ele é o maior interessado em se revelar a nós. Aleluia. Vamos orar então neste momento. Eu vou estar orando então. Aleluia. Para deter a ação do anticristo. Soberano Deus e Pai, nós oramos agora, Senhor. Deus maravilhoso. Deus, somente a Tua igreja na terra pode deter a ação do anticristo. Nós estamos neste abril de vitórias, Senhor. Para deter esta ação do diabo, Deus. Contra toda a nação brasileira, Senhor. Nós repreendemos a ação do anticristo na nossa nação, Senhor. Querendo, Senhor, entrar como nas nossas nações vizinhas, Senhor. Como na Argentina, que já foi liberado o aborto. No Uruguai já foi liberado as drogas. Querendo implantar ideologia de gênero nas escolas. Querendo liberar leis, Senhor, meu Deus, que liberam pais para casar com filhos, filhos para casar com pai. Nós não aceitamos isso. A Tua igreja se levanta contra. Se levanta contra, Senhor, este espírito do anticristo. Que age, aleluia, que quer entrar na nossa nação, essa ação de comunismo, que quer, Senhor, meu Deus, aprisionar vidas. O Senhor nos trouxe a liberdade. Nós estamos aqui comemorando a liberdade do povo de Israel, comemorando a liberdade que o Senhor nos deu através da morte do seu filho naquela cruz. Senhor, somente Tu pode deter a ação do anticristo, Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus. Irmã Aline, continuamos orando nesse momento, então, pelos pedidos de oração e também, aleluia,
né? Em nome de Jesus Cristo, este espírito Nós da morte vai ser repreendemos. retirada da nossa nação, em nome de Repreendemos, Jesus. Senhor. Deus, Pelo ainda em poder tua que é no nome de presença, Jesus, Senhor, nos Senhor. colocamos nesta Pelo poder noite, que é no Senhor. nome de Deus, Jesus. crendo, Senhor, Pelo no poder poder que é que no é no teu nome de Filho, Jesus. Senhor, pelo poder que é no Ah, nome do Senhor, teu Filho amado, Senhor. Senhor. Deus toda maravilhoso, ação eterno e do santo, diabo, agora, Senhor, que este com toda espírito, ação do Senhor, da inimigo, morte, Deus, contra as Deus, vidas. bata em retirada Em da nossa nome de nação, Jesus. Senhor. Em Bata em nome de retirada, Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, dos leitos, Senhor, dos Oh, hospitais, Senhor, Ramanda, nesta hora, das Rabarabachora, emergências, Rabarabachora. das enfermarias agora, em nome Com de teu Jesus poder, Cristo. Deus, Com cada teu pedido de oração, poder, Senhor, Deus. cada Com irmão, teu Senhor. poder. Deus, cada, Senhor, nome familiar, de Jesus, Senhor, que foi Senhor. colocado Em ali, nome Senhor. de Deus, Jesus. aleluia, no chat. Que a tua mão de Deus, milagre nós venha operar, podemos. Senhor. Olha pro irmão Paulo Renato, nome de Senhor. Jesus. Faz o milagre, Em Senhor, na nome vida de dele, Jesus. Senhor, para a glória do teu nome nós te pedimos. Nome Deus, de aquele Jesus, que não Senhor. estava reagindo, passe a reagir, Aleluia. Senhor. Porque o É, teu filho é Deus, vida. pelo teu O teu filho é vida, Senhor. Aleluia. E que esta vida venha inundar, Senhor, em nome de Em Jesus nome de Cristo, Jesus. Senhor, os leitos, Senhor, aleluia, de Jesus. dos hospitais nesta noite, Deus. Em nome de Jesus nós oramos por milagres, Senhor, e contra este Aleluia. espírito em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Continuamos com o Senhor, ó Deus. Sim, Deus. Suplicando a Ti, Orando Pai, sobre agora um por Deus, grande agora sim nós avivamento na oramos Tua a Sua igreja, promessa, Deus. Continuamos Nós te batendo, pedimos Senhor, na salvação porta, de Senhor, almas, ajuda, Deus. Senhor. Que o Senhor venha alcançar Pedindo, agora o Senhor, aflito, aviva, Senhor, aquele que está aviva angustiado, a aquele tua que não te igreja na face conhece, desta aquele terra. que está às Nome portas da Envia. eternidade e ainda não te aceitou. Nós te pedimos Envia, visita, Senhor, Senhor. em E nome de salva, Jesus. e salva, Envia, Senhor. Senhor, E um toca os grande corações e avivamento, Deus, revela o para a Teu amor. glória E do Teu revela o nome, Teu Jesus. perdão e a Tua Jesus. salvação, Revela. Senhor. Aleluia. Nós te suplicamos. Em Aviva a Tua nome de igreja, Pai, Jesus, para Deus. estarmos preparados Aleluia, sim, para o Deus, arrebatamento, ó prepara, Deus. nosso Nós te coração pedimos, arrependimento, coloca no sincero, nosso coração, Senhor, esta genuíno, Senhor, consciência na tua presença, de nos Senhor, para a examinarmos glória a do nós teu nome, mesmos, Jesus. de sentirmos as nossas Aleluia. misérias, Deus Pai, fiel, de nos Deus arrependermos, de verdadeiro, mudarmos de Santo, direção, de glória pedirmos seja perdão, dada a ti, Pai, Senhor. e que o Senhor Em possa nome nos de perdoar, Jesus. Em que o Senhor nome possa, do Senhor, Senhor salvar a Tua noiva, a Tua Aleluia. igreja, Pai, Nome porque de nós Jesus. queremos Em estar nome de contigo, Jesus, Jesus, Deus, na sim, eternidade, em Deus. nome de Jesus. Aleluia. Nós te Nossas pedimos e te vestes, agradecemos Senhor, por tudo, lavamos, Pai. Muito Senhor, obrigada pelo Teu lavamos sacrifício, com sangue do Senhor. Cordeiro de Deus, em nome Muito de obrigada, Jesus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então nós agradecemos a participação de cada um dos irmãos. Se não podemos ler todos os comentários, nos perdoe por ter passado algum, mas que neste dia agora de jejum solene, que nós venhamos estar na presença de Deus, aleluia, e recebermos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Muito obrigada pela participação dos irmãos. E, né, vamos finalizar esse programa. O nosso lema é Deus na Deus frente. na frente. Com Jesus, com Deus na Deus frente, na frente, nenhum jovem se perderá. Glória a Deus. Glória a Jesus.